Maria semeando muito amor, muita paz, sobretudo harmonia, que é o que todos nós estamos precisando, e alguns conhecimentos espirituais. No momento, estamos estudando sobre a mediunidade, que se verifica na Umbanda, porque tem que a gente vê no centro de Allan Kardec, e tem esses médios que necessitam ir na Umbanda. E como sei que é difícil aprender sobre a mediunidade, o que procede, como é que é, como ela vai, coisas que ela precisa necessitar para ser uma médium de Umbanda, tem vários requisitos. Então, estou nesse momento já falando a respeito da mediunidade da Umbanda, que não é a mesma usada nos médios dos trabalhos de mesa, como eles falam, do Allan Kardec. Tem coisas muito difíceis, então a gente precisa sempre voltar a ler, sempre, toda vez que ler, prestar bem atenção, que são coisas difíceis, que às vezes, embora a gente leia, embora a gente estude, tem coisas que a gente não se acerta. Nossa, nunca ouvi falar isso, não estou entendendo. Tem coisas que falam a respeito da física, da química, e muitos de nós não tivemos essas matérias. Então a gente tem que sempre procurar alguém que conheça, um professor que passe algumas palavras, algum entendimento, porque é muito abstrato, muito difícil da gente entender. Mas não é por isso, nem por aí, que a gente vai abandonar, é difícil, não vou entender. Não, hoje você recorre a alguém, nossa, o que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? O que quer dizer átomo? Eu nunca ouvi falar. Tem gente que fala, nossa, e elétron? E são coisinhas, quesitos, que a gente precisa saber, que é para a gente atualizar, porque nas explicações aqui da mediunidade, do mundo espiritual, muita coisa entra. Então a gente precisa mais ou menos, como eu falei, não precisa decorar, não precisa ficar preocupado, eu não entendi isso, e agora? Que vibração é essa? Como ocorre? O que aconteceu? Nada. Devagar e sempre. Mas longos anos que a gente vai lendo, vai observando, vai estudando. E é assim que nós vamos aprender, gente. Então, aqui nessas modalidades mediúnicas no movimento bandista, o senhor, aquele senhor que eu falei para vocês que ele tem um livro, o filho dele mais velho também tem livro que a gente pode, ele tem um livro que é até para mocidade bandista, e é muito fácil de ler, muito bem entendível. E o seu Rivas, né? Seu Francisco Rivas Neto. E vocês podem procurar, eu já vi o seu Rivas, ele é doutor, ele é um médico cardiologista. E ele, muito bacana, ele explica, ele mostra os livros dele. E se vocês escutaram, viram, vocês também podem procurar esses livros, ou deve mesmo. Assim vocês leem o livro inteirinho, de ponta a ponta, mais devagar. Vocês poderão recorrer ao seu Francisco, ao Dr. Francisco, não sei como ele gosta de ser chamado. E tenho certeza que vai favorecer muito, porque nós necessitamos desses conhecimentos, gente. Se a gente quer entrar numa determinada coisa, a gente não vai entrando no escuro, a gente tem que ver desde o comecinho, prestar atenção,
ir a fundo, não desanimar, porque há pessoas que começam a estudar, começam a ler, no primeiro obstáculo, você está estudando? Não, já larguei, vou partir para outra. Assim não dá, assim nunca se chega a um termo. E se a gente se determinou, não, eu vou estudar, eu vou em frente, vamos devagar. Hoje está difícil, amanhã vocês vão ver. Amanhã vocês vão pegar o livro, vocês vão ver e falar, nossa, não está tão difícil assim. Leiam geralmente, se for possível, na parte da manhã, que a gente já está com a cabecinha mais fresca. E não está tão quente, não está tão cheio de problemas. E deixa as coisas que vocês têm para resolver, né? Quando tiver na hora. Nada de precipitação, nada de querer ler 1000 livros, sendo que já está falado aqui quais são os livros, e eles realmente são excelentes. Tem do Sr. Matos Silva e do Sr. Francisco Rivas. Bom, a mediunidade na Umbanda. Vou ler, procurar falar coisas, às vezes até repetir. Quem estiver interessado nisso, que me siga. Que me siga, porque vocês vão ter bons conhecimentos e quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão lembrar-se disso. E depois, outra, não é só para você que você está estudando, filha. Também você está ajudando os nossos irmãozinhos na parte espiritual. Enquanto a gente está lendo, está falando, está prestando atenção nessas coisas, sempre tem um irmãozinho que necessita também aprender. Então vamos em frente, amigos. Modalidades mediúnicas no movimento umbandista. Um movimento espiritualista que abarca milhões de pessoas através dos milhares de unidades religiosas denominadas choupanas, templos, terreiros, tendas, cabanas, etc. Está todo calcado na mola mestra que impulsiona todos os seus adeptos ou simpatizantes. Referimos-nos, é claro, à mediunidade e seus veículos de expressão, os médiuns ou cavalos de Umbanda. Cavalos porque eles usam esse termo. O próprio guia. Não, meu cavalo não está firme, meu cavalo não está bem. É o termo que eles usam. É insofismável realidade que o meu mediunismo, movimentos milhares de terreiros e milhões de adeptos que nas consultas do pai fulano ou do caboclo cicrano encontram socorro ilinitivo para suas almas sôfregas e infelizes. É um trabalho gigantesco e intensivo das hostes da luz e do bem, que chegando, seja lá onde for, dissipam as trevas da ignorância e do terror, do ódio e da incompreensão. É um trabalho lento e suave, mas constante, e não agride graus conscienciais. Há de ser um trabalho silencioso. Não se pode despertar ninguém antes da hora, alardeando-se isto ou aquilo. O que jamais queremos é agredir graus de consciência, graus de entendimento. Como reiteradas vezes dissemos, queremos chamar a todos e assim estamos fazendo de há muito. E nisso, os médiuns têm-nos sido de importância vital,
pois são veículos, quando bem equilibrados, de nossas palavras aos milhões filhos de fé. Como nossos veículos, os médios são sumamente importantes para o nosso movimento, embora raros saibam da gravidade do compromisso que assumiram, presos que estão aos seus mais variados interesses. Aos médios, nossos cavalos, dirigimos este capítulo na expectativa que entendam como na intimidade se processa todo o transe ou fenômeno mediúnico. Quais são as técnicas, os artifícios que usamos e, dentro disso, as modalidades mediúnicas que mais se ajustam a cada situação ou a cada médium individualmente. Não procuraremos, como sempre, esgotar o assunto, mesmo porque as modalidades mediúnicas variam muito de indivíduo a indivíduo, como há também entrelaçamento vários entre as diversas mediunidades mediúnicas. Tentaremos explicar minuciosamente, de maneira o mais fiel possível, o mecanismo mediúnico. Muitas vezes deixaremos implícita a fenomênica e adentraremos mais diretamente na parte prática, que sem dúvida nos trará os maiores esclarecimentos, sendo para o presente momento o que mais nos interessa. Bom, descreveremos, ilustraremos e explanaremos, na medida do possível, as várias modalidades mediúnicas. Muitos conhecimentos e conceitos por nós esposados serão inéditos para muitos, não sendo para uma pequena minoria. Iniciaremos nossos estudos e apontamentos pelas modalidades mais conhecidas e que maior aceite tem em nosso movimento umbandista da realidade. Descreveremos também algumas modalidades raras, mas que serão de fundamental importância para um futuro não tão distante. Assim, filho de fé, leitor amigo, isso é o Rivas que está falando. Descreveremos e analisaremos por ordem de complexidade, embora todas sejam valiosíssimas, as seguintes modalidades. Então, agora vai ser falado os tipos de mediunidade na Umbanda que a gente está se referindo. Bom, mecânica de incorporação, que vocês viram, não sei se vocês estão seguindo, naquela parte do prana, né? Que eu fiz questão de falar sobre o prana outra vez por causa disso, para vocês entenderem realmente o que sucede, né? Na hora que a entidade vai se comunicar, vai se entrelaçar com o médium para haver um trabalho. Vocês viram que são dois tipos de incorporação, a consciente, inconsciente e semiconsciente. Então, a inconsciente, ele fica totalmente, né, fora. E a semiconsciente, o médium percebe alguma coisa, mas depois ele esquece completamente. Ó, gente, é radiação intuitiva, não há necessidade do espírito, né, incorporar. Ele apenas dá intuição, né? Às vezes até pelo ouvido, ele fala como se estivesse conversando, passa instruções, ou então passa já direto.
e ele transmite. E isso é muito comum por aí, né? E chama intuitiva. E eu ouvi falar que no futuro é a mediunidade que vai perdurar. A vidência, que já foi falado, e clarividência, que também já foi falado quando nós falamos sobre os tipos de mediunidade. A audiência e clareaudiência. A psicografia, né? Que é o que o Chico Xavier tinha. E psicopictografia, psicohierografia, sensibilidade psicoastral, dimensão, mediunidade. Antes de citar e dissertar sobre as várias modalidades mediúnicas, necessário que se faça que nos aprofundemos em alguns simples conceitos. Assim é que exporemos algumas minúcias sobre o corpo astral, sobre forças sutis e a energética Kundalini, tudo visando facilitar o entendimento do mecanismo mediúnico. Porque vocês sabem, gente, há necessidade de todo médium saber disso. Ele é um autômato. Chega lá, recebi fulano de tapetiti. Como que você recebeu? Não sei. O que aconteceu? Não sei. Como? Se ele faz parte disso. Então, é necessário que ele saiba, que ele aprenda, por favor. E passe direitinho, não vai falar coisas nem aumentar para outra pessoa que está necessitada de saber. Bom, no corpo astral, encontraremos o substrato fluídico magnético ou precipitação fluídica. Vocês estão vendo aqui? No corpo astral. Por isso que foi dado tudo isso bem antes, quando eu falei sobre os corpos sutis, quando eu falei sobre os chakras, a aura. São coisas que vocês já têm que estar de longo tempo estudando, sabendo, para que chegar agora, que já vai falar coisas mais difíceis, a gente consiga entender. Então, essa precipitação fluídica é uma condição básica para processar-se a fenomênica mediúnica. Então, veja bem, no corpo astral encontraremos o substrato fluídico magnético ou precipitação fluídica, que é a condição básica de processar-se a fenomênica mediúnica. Entenderemos o funcionamento do corpo astral, entendendo o modelo atômico, o qual exemplifica bem o posicionamento do corpo astral em várias situações. Também veremos de entender certas particularidades da sutilíssima anatomofisiologia do corpo astral. O conceito atômico que nos interessa é o de orbital. Define-se orbital como o local de máxima probabilidade de se encontrar um elétron em relação ao seu núcleo. Com isso, afirmamos que não é possível estabelecer ao mesmo tempo a velocidade e a posição do elétron. Então, vocês estão vendo? Outros conhecimentos têm que chamar a nossa atenção. Não sabemos? Vamos nos orientar em quem sabe. Não deixa de lado. É difícil isso, eu nunca ouvi falar nisso. Não, gente. Senão nós não saímos dessa. Nunca. Se tudo que a gente achar que é difícil, não dá para achar, aí é que mora o perigo. Que você vai se acomodar. Eu não aprendi aquilo, não saí daquilo porque a minha cabeça não dava. Dá sim.
Dá sim. É só, eu sei que é uma coisa abstrata, igual matemática. Ah, mas por que é um número aqui? Por que essa sentença aqui é desse jeito? E aqueles que são donos dessa matéria, que são exímios, eles passarão de uma maneira mais fácil, de acordo com o nosso conhecimento. Vocês peçam para explicar como se vocês estivessem no primeiro dia de aula de física, facinho, eles vão procurar buscar, ligar com outros assuntos, enfim, eu tenho certeza que eles vão favorecer para que a gente aprenda. Então, conhecer os dois valores, não há previsão do movimento e é por isso que se usa um modelo de orbital. No entanto, sabemos que ele, na maior parte do tempo, ficará próximo ao núcleo. Façamos um pequeno relacionamento do que aqui expusemos sobre o átomo com o corpo astral. A priori, diremos que o átomo tem duas regiões distintas. A primeira região é a central, denominaremos núcleo. Este núcleo relacionaremos com o corpo físico denso. Olha a ligação que tem, hein, gente? A região periférica, onde se encontram os elétrons, ou seja, o orbital, relacionaremos com o corpo astral. Então, núcleo do átomo ao corpo físico denso. O orbital do elétron ao corpo astral. Bom, após entendido esse relacionamento didático, também devemos nos lembrar que o elétron magneticamente tem duas rotações. A rotação horária, a gente lembra no relógio, que relacionaremos com o corpo astral de um ser masculino. Então, no sentido do relógio, é o ser masculino. E a rotação contrária, anti-horária, será relacionada com o ser feminino. Bom, então, rotação horária do elétron, rotação positiva, ser masculino. Rotação anti-horária do elétron, rotação negativa, ser feminino. Modelo de um átomo. Núcleo, a letra A é o núcleo. A letra B, eletrosfera, que é o orbital. O que ele está falando até agora de orbital. Lugar de maior probabilidade de se encontrar o elétron. E a figura do lado está mostrando o sentido da rotação. Sentido do ponteiro do relógio, masculino. Ao contrário, é quando é mulher, quando é feminino. Não sei se vai dar para vocês verem, mas eu farei o possível. Olha aqui. Estão vendo aqui? Ó, aquele no meio, aquela bolinha, o átomo. Olha lá os movimentos ali. E diz, a letra A, núcleo, e eletrosfera, quer dizer orbital, a letra B. E aqui, os movimentos que acontecem, que se dão, e que não é o mesmo do homem e da mulher, conforme já falou. O sentido do relógio é quando é um homem, e no sentido contrário, quando é feminino, negativo, né, que fala. Isso, lendo, ouvindo, falando. Tem livros que falam sobre isso, sobre o núcleo, sobre o elétron, né? Falam daqueles que estudaram sobre isso. E é bom a gente estar lendo para a gente se familiarizar com esses termos, vendo no que eles atuam, onde eles atuam,
E ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da parte nossa, de estudar do nosso corpo, né, dos corpos sutis, para poder entender esse fenômeno da mediunidade. Bom, no intuito de facilitar ainda mais nossos estudos e apontamentos, vejamos alguns conceitos simples da ciência acadêmica terráquea. A frequência, ciclo. A frequência, quando a gente fala de frequência, é a quantidade de vezes que algo é executado num determinado período de tempo. Até aqui é entendível. Então está falando que é a quantidade, quantas vezes ele executa num determinado tempo. A velocidade é a relação entre um espaço e o tempo gasto para percorrê-lo, né? Você vai devagarzinho, que nem a tartaruga, mas de uma maneira normal, uma maneira mais rápida, né? Agora, a inércia é a tendência que um corpo tem de não alterar por si só seu estado de movimento num dado momento. Se ele está em repouso, tende a continuar em repouso. E se está em movimento, tende a continuar em movimento. Depois, haverá uma série de coisas falando a respeito de tudo isso, desse movimento, do corpo astral, passo a passo, que são muitos itens. Então a gente vai dizer de maneira bem parcimoniosa, bem devagar, bem declarado, para que todos nós possamos ter uma ideia, né, de tudo isso. Porque tem coisas que eu falei para vocês que não são fáceis, mas não é porque são difíceis que nós vamos abandonar aquilo que a gente quer fazer, aquela causa, né? Principalmente aquele que está com a sua mediunidade esperando, né? Porque a pessoa, gente, que faz tempo que já deveria estar trabalhando, né? Que deveria estar fazendo a caridade e não está fazendo. Por quê? Ah, eu não sabia isso. Ah, ninguém me ensinou. Ninguém me orientou. Então, agora, se essa pessoa está vendo que não tem nada a temer, né? É só pegar a enxada e trabalhar. Que, aliás, muitas pessoas já deviam ter feito isso. E com isso o tempo vai passando, gente. Não pensem vocês que o Gui vai ficar de braços cruzados esperando a boa vontade daquele que veio para trabalhar com ele. Ele tem coisas a fazer do lado de lá. Ele não pode ficar esperando o comodismo, porque a maioria é comodismo. Vamos falar a verdade? Ah, hoje não dá. Eu tenho uma festa para ir. Ah, amanhã? Ah, amanhã? Ah, eu vou viajar. E assim vai, rolando igual uma bola de neve. Aí chegada a hora de perguntar se o que você fez, aí ele não sabe nem falar o que aconteceu. Então, gente, vamos pensar bem nisso, ter consciência, se nós queremos, porque ser médium é fazer uma caridade ao próximo, é ajudar aquele que está aflito, não só o encarnado, como o desencarnado. Então, até breve, até outra hora.